Boa tarde para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Facebook do Esporte Interativo. A gente fala direto da Granja Comari. Estamos acompanhando o treinamento da seleção brasileira nesta quinta-feira, o primeiro treino com bola, efetivamente, da seleção brasileira. Então a gente está aqui para convidar todo mundo para acompanhar o treino junto com a gente nessa live aqui no nosso Facebook. Uma live que é oferecida pelo Itaú e você que está em casa pode participar com a gente mandando as suas mensagens com a hashtag Isso Muda o Jogo. Então já está valendo a partir de agora, a gente vai estar de olho nas mensagens, vamos trazer a participação da galera aqui com a gente, vamos acompanhar toda a movimentação do treino da seleção brasileira, um pouquinho dos bastidores do nosso trabalho aqui para a TV também, não é isso, Zupac? Boa tarde. É isso, Monique Danello, boa tarde para você, para quem está com a gente nessa live do Facebook. E a hashtag que a gente divulgou, ela faz muito sentido porque é o começo de uma preparação, e uma boa preparação ela pode mudar o jogo, isso muda o jogo, né? E é o que o Tite está tentando fazer, cada vez melhorar mais uma seleção que chega forte para a Copa do Mundo, e era o que a gente queria ver, o trabalho de bola começando, e eu tenho convicção de que era o que os jogadores também queriam. 3 dias praticamente enfurnados na academia, no quarto do hotel, lá dentro, sem bola, com pouco campo, eles também não aguentam. Então, importante a atividade, ela tem o seu ponto estratégico, o seu ponto tático, o seu ponto físico, mas tem também um lado até recreativo para esses jogadores. Então, começa para valer agora a preparação para a Copa do Mundo. Tem aí 2 times montados, né? Tem o time de colete amarelo, time de colete azul e o time de colete vermelho. São 2 campos divididos, uma atividade de toques curtos, né, com pouco tempo de reação para qualificar toque de bola, para movimentar os jogadores. Atividade que está sendo tocada pelos auxiliares do Tite, né? Num campo está o Matheus Bach, no outro campo está o Silvinho, eles que comandam nesse primeiro momento a atividade. E só para lembrar, Zupac, além de estarmos ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, a gente está ao vivo também no YouTube, então a galera pode acompanhar com a gente como quiser esse treino da seleção brasileira que está rolando aqui agora. Lembrando que hoje a gente ainda tem entrevista coletiva do Fred, vai ser o primeiro jogador que vai conversar com a imprensa aqui na Granja Comari. É um dos nomes que apareceu por último ali na lista do Tite, né, entre as convicções que ele tinha e as dúvidas que ele ainda tinha também. O Fred acabou sendo escolhido mais para o fim dessa fase de preparação, né, dessa fase inicial que o Tite observou para montar a lista dos 23. Então hoje o Fred vai estar com a gente conversando aqui na entrevista coletiva. A gente vai segue mostrando imagens, né, os 2 jogadores que não estão aí são o Douglas Costa e também o Fagner. Os 2 estão se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa. Mais cedo estiveram na academia, pedalaram, não estão aqui no campo, e alguns jogadores, jovens jogadores de clubes do Brasil, completam o treino de hoje aqui na Granja Comari. E o Fred, como você falou no começo, é um jogador que na reta final encantou o Tite, né? O Tite começou a convocar o Fred na reta final da preparação, um jogador que fez uma boa temporada no Shakhtar. O Shakhtar fez uma boa Liga dos Campeões, inclusive quem acompanhou tudo no Esporte Interativo, nos canais de Esporte Interativo, acompanhou o desenvolvimento desse jogador, a ponto de ser disputado pelos 2 times de Manchester, né? Então o nosso entrevistado de hoje, disputado por Manchester United, por Manchester City. Inclusive as notícias de hoje dão conta de que o Manchester United é o mais próximo a levá-lo. Vai ser até curioso ver que tipo de resposta que ele vai dar nessa primeira entrevista de hoje. Mas chama a atenção como em pouco tempo de convocação o Fred encantou o Tite a ponto de ele ganhar uma disputa com o próprio Arthur, que é um cara que também encantou todo mundo, foi aclamado como a maior revelação do futebol brasileiro na última temporada, mas o Fred fez por merecer a sua convocação, e apesar de uma outra contestação, eu acho que foi um bom nome. Estou curioso para ver o que ele vai falar sobre isso hoje. E agora, só para explicar para quem está em casa, acompanhando com a gente aqui no Facebook, hoje o treino era um treino totalmente aberto pela programação, e assim vai ser porque a gente vai poder continuar acompanhando o treinamento. Mas nesse momento o pessoal da assessoria pediu para que as câmeras virassem para o outro lado. A gente não vai mais poder mostrar as imagens, a gente não pode filmar, foi um pedido da comissão técnica, então a gente vai poder acompanhar o treinamento, mas a gente não pode mostrar imagens para quem está em casa e nem gravar imagens da atividade que o Tite comanda a partir de agora. Então a gente vai estar aqui acompanhando
e depois a gente vai poder trazer todas as informações, trazer as participações, ler as perguntas. Possivelmente no fim do treino ele vai abrir novamente para a gente filmar, né, quando os jogadores já estiverem ali naquele trabalho de finalização, na etapa final do treinamento. E aí a gente vai voltar trazendo mais detalhes para todo mundo, trazendo a participação da galera que segue mandando mensagem aqui com a hashtag Isso Muda o Jogo. Durante a preparação toda de Copa do Mundo, serão poucos os treinos 100% abertos, né? O Tite vai estar abrindo pouca coisa, a hora que for um trabalho um pouco mais específico, ele vai pedir para as câmeras serem viradas, isso vai ser um hábito nessa preparação para a Copa do Mundo, mas é bom a gente aproveitar o que a gente tem para ver, né? Por exemplo, o treino de sábado vai ser um treino fechado, totalmente fechado, né? Um treino por semana, uma sessão de treinos por semana vai ser totalmente fechada para a imprensa. Por enquanto a gente tem ainda algum acesso, né, às imagens, e é o que a gente pode acompanhar agora, e a gente vai tentando traduzir aos poucos para quem está acompanhando através do Facebook e dos canais Esporte Interativo, esse primeiro treino com bola da seleção brasileira. E chama a atenção, né, Monique, que até os goleiros estão participando desse trabalho. Claro que é um trabalho que diz pouco sobre o jogo, mas é interessante que até os goleiros participem, trabalhando em toques rápidos, em espaço curto, a bola nos pés, porque essa é uma cobrança, essa é uma demanda muito presente no futebol europeu atual. A gente vê o Alisson e o Ederson, goleiros que jogam em grandes clubes da Europa, trabalhando muito bem com o pé. O Cássio, jogando aqui no Brasil, tem isso menos trabalhado, porque também é uma característica menos explorada do nosso jogo. Então, esse trabalho, além do lado recreativo, da questão física, de movimentação, é bom até para os goleiros praticarem um pouco o trabalho com os pés aqui. O Cássio está nesse campo mais perto da gente e dá para ver como ele tem pouquíssima habilidade com o pé, né? A bola é um elemento estranho no pé do Cássio, tá de colete vermelho, né? Sempre lembrando, são dois campos bem reduzidinhos, dois quadrados feitos em metade do campo e os jogadores divididos em 3 equipes, com colete laranja, com colete azul e com colete vermelho. Sempre um time é um bobinho, como se fosse um bobinho. 2 times tabelam entre si e o terceiro time tem que roubar a bola, tem que diminuir o espaço, tem que fechar o passe. Agora a gente tem o time azul tentando fechar o espaço, fechar a linha de passe do time de colete vermelho e do time de colete amarelo. A gente vai tentando aos poucos traduzir o que cada atividade quer dizer do Tite aqui, né? E a galera já está participando com a gente aqui, Zupac, mandando mensagem com a hashtag Isso Muda o Jogo. O Denis Cerqueira está aqui dizendo que o Hexa vai vir para o Brasil e que o Neymar vai ser eleito o melhor jogador da Copa. O Railson Silva falando, vamos Brasil para cima deles. A expectativa é muito grande em cima do Neymar, né? A expectativa grande para que o Neymar realmente possa fazer a diferença, mudar o jogo a favor da seleção brasileira. E por isso essa preocupação com a recuperação dele, ele que vem de uma cirurgia no pé direito e que agora inicia esses trabalhos mais integrados com um grupo, que vai ser o momento em que ele vai sentir, que ele vai poder perder qualquer tipo de receio que ele tenha, como o Fábio Maceridian explicou pra gente ontem, né? E é bom vê-lo evoluindo, né? Subindo cada degrau dessa recuperação. Ele é um cara que tem totais condições de mudar o jogo do Brasil. O Neymar bem, isso muda o jogo. Então, não sei se para começo de Copa, para estreia de Copa, a gente vai ver o Neymar 100%. Acho pouquíssimo provável. Mas quem sabe até o fim da primeira fase ele já não atinja os seus índices, as suas próprias expectativas, e a gente tenha no mata-mata aquele Neymar totalmente desequilibrante numa Copa do Mundo. É claro que toda a expectativa fica em torno dele. Ele também, com certeza, tem muito interesse em se mostrar cada vez mais pronto, cada vez mais recuperado e disposto a fazer uma grande Copa do Mundo pelo Brasil. Aquela primeira atividade que a gente falava aqui, em 2 quadrados, né, marcados por fitas, e metade do campo, aquela atividade acabou, era mais uma questão de aquecimento mesmo. No linguajar popular do futebol, era o bobinho, hoje é chamado de rondo, né, que é uma expressão espanhola, foi muito difundido desde o trabalho do Pepe Guardiola no Barcelona. Então foi mais uma atividade de aquecimento, que tem o seu cunho tático também, trabalhando, como eu disse, passes em espaços curtos, né, acostumando os jogadores a esse tipo de trabalho. E agora a gente vai observar qual que é o próximo passo do trabalho que vai ser comandado pela comissão técnica. É curioso, Monique e amigos do Facebook dos canais Esporte Interativo, que esse tipo de trabalho, o próprio Tite, ele fala pouco, ele participa pouco, né? Esses primeiros trabalhos mais táticos são muito tocados pelos 3 auxiliares da comissão técnica, o Matheus Bach, o Silvinho e também o Kleber Xavier.
Tô fazendo sinal para você aqui, a gente não pode mostrar justamente porque não está podendo filmar agora, mas me parece o Fagner lá embaixo, no outro campo, é fazendo um trabalho com a preparação física já, né? A gente sabia que o Fagner não faria trabalhos com bola essa semana, mas que talvez ele já iniciaria uma fase de transição e a gente vê lá do outro lado, no outro campo separado, o Fagner que mais cedo estava na bicicleta fazendo ali já alguma atividade no campo com o pessoal da preparação física da seleção. Só trazendo mais algumas mensagens aqui, o André Mota está participando com a gente, mandando mensagem com a hashtag Isso Muda o Jogo. O Christian Bravo também, ele diz que o Alisson é o melhor goleiro do Brasil. O Zupac vai dizer já se concorda. Será que é? O Francisco Pereira está chamando essa seleção de Sele Corinthians. Galera vai dando palpite, participando aqui com a gente com a hashtag Isso Muda o Jogo. Ver o Fagner ali é uma boa notícia, né? É claro que a gente espera pela evolução dele para ver ele o quanto antes já trabalhando com bola, mas ver o Fagner em campo já é uma boa notícia para o Tite, para a seleção. E quero saber do Alisson, você concorda com o que o Christian disse aqui, mandou para a gente aqui no nosso Facebook? Olha, o Christian, o Alisson é um grande goleiro. O Alisson me convenceu que ele é um grande goleiro. Na minha opinião, o melhor goleiro brasileiro chama-se Ederson. Até imagino que depois da Copa do Mundo, no futuro breve aí, o Ederson tem condições de ser titular da seleção brasileira por muito tempo, por muitos anos. Na minha opinião, é um goleiro diferenciado. Mas, embora eu não considere o Alisson o melhor goleiro brasileiro, a titularidade dele ela é totalmente indiscutível. Porque desde que ele assumiu esse posto na seleção brasileira, ele não deu nenhum motivo para ser sacado da equipe, né? Sempre jogando com muita regularidade, mostrando muita personalidade. Então, ele faz por merecer. Isso eu acho legal, embora eu não ache o melhor goleiro brasileiro na atualidade. Sobre o Fagner, de fato é muito bom vê-lo fazer um trabalho de tiro, né, de corrida, lá no outro campo, no campo mais distante. Aliás, o mesmo campo que o Neymar fez a sua primeira atividade com bola aqui também anteontem. Fagner que, só para lembrar, teve uma lesão muscular no dia 29 de abril, lá em Belo Horizonte, no jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Então quase um mês já fora, e é bem improvável que ele... Bem provável, não, aliás, é totalmente já descartada a participação dele em trabalhos com bola nessa primeira semana. Seguindo esse grau de evolução da recuperação aí, ele vai trabalhar com bola mesmo só em Londres. E agora o Cássio está chegando aqui bem pertinho da gente, né? Aos poucos a gente vai descobrindo as próximas etapas aí do trabalho da seleção brasileira, né, Monique? Isso mesmo, Zupac. E só para lembrar para quem está chegando agora, está acompanhando com a gente aqui a nossa live no Facebook do Esporte Interativo, também no YouTube, a gente não pode filmar o treinamento nesse momento. A gente está contando um pouquinho do que está acontecendo para vocês, mas a orientação da assessoria da CBF é que a gente não mostre imagens nesse momento do treinamento. Foi um pedido da comissão técnica, então todas as câmeras foram viradas, por isso a nossa câmera também está virada lá para o outro lado. Vocês veem aí no detalhe o Zagallo que está aqui na Granja Comari acompanhando o treinamento, veio hoje mais cedo também para bater um papo com os jogadores, com a comissão. Foi um pedido do próprio Zagallo, ele quis estar aqui para passar essa experiência para os jogadores. E por isso a gente não consegue mostrar um trabalho com bola que começa agora. E aí a gente tem jogadores agora divididos em 2 times e dá pra gente tentar começar a decifrar alguma coisa. É claro que está tudo muito misturado, tem alguns jovens jogadores de times do Brasil que estão participando desse treinamento aqui, mas dá pra gente ter uma ideia do que o Tite está fazendo. O Alisson está no gol nesse momento e aí o Zupac vai contando para vocês um pouquinho. A linha de zaga é a linha de zaga hoje que ele tem à disposição para ser titular. Danilo como lateral direito, Marquinhos e Miranda, os 2 zagueiros, e também o Felipe Luiz como lateral esquerdo. Então, a linha defensiva, a gente observa uma formação de time titular, assim, o time base que o Tite vem trabalhando na seleção brasileira, né? Então, virando aqui um pouquinho para trás, até para a gente enxergar um pouco melhor, o Fred como titular, como o Casemiro não está, o Fred ocupando a vaga de titular. A gente tem Neymar, William, Gabriel Jesus, o Felipe Coutinho, vamos localizar o Felipe Coutinho aqui, tá com ou sem colete? Tá sem colete o Felipe Coutinho, né? Isso, Coutinho tá sem colete, tá correndo ali no meio atrás do Felipe Luiz, entre Felipe Luiz e Neymar. Fernandinho e Fred são os 2 volantes, Paulinho também tá no time sem colete. Aí a gente tem... Tá, então já ficou fácil. O time com colete, que é teoricamente o time titular, onde está o Neymar, né, o time titular, né, nessa primeira atividade, é o mais próximo com aquilo que o Tite trabalha nos jogos, tem Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Fernandinho, Fred, William, Neymar, Gabriel Jesus. E mais 2 meninos que estão completando, né? É isso. O Lucas Santos, do baixinho, bem baixinho, jogador do Vasco da Gama.
já é um pequeno esboço das ideias do Tite nesse momento. Por exemplo, a dúvida do Renato Augusto, né, que a gente já discutiu em outras circunstâncias ao longo da programação. Claro que isso não é um titular contra a reserva, mas ele separou de acordo com o que ele pensa. E o Renato Augusto, por exemplo, está jogando ao lado dos jogadores considerados reservas. Pode ser um indício de alguma coisa, mas é uma atividade de meio campo, só metade do campo, que o Tite comanda e observa à distância. E o que chama atenção também, enquanto a gente está se organizando aqui, só para a galera em casa entender, como a gente disse, né? O treino nesse momento está aberto para a imprensa, mas a assessoria da CBF pediu para que a gente não registre imagens dessa atividade. Então, aqui está muito cheio, muito apertadinho, a gente está tentando se organizar para pelo menos poder ficar aqui batendo esse papo com vocês e dando uma olhadinha no treino para traduzir o que está acontecendo. E chama atenção a gente ver o William ali nessa atividade e o Coutinho não. Eu não sei o que o Tite está testando nesse primeiro momento, mas isso certamente chama atenção, né, Zé? O Tite, ele é um técnico encantado com o William, né? Em todas as vezes que ele precisou usar o William, ele ficou encantado. Ele chega a dizer que o William é um foguete, que o William joga muito. Ele teve um fim de temporada bem interessante também no Chelsea, e o Coutinho também teve um fim de temporada muito bom pelo Barcelona, embora ele tenha tido a sua sequência bem quebrada desde a transferência do Liverpool para o Barcelona, ficando fora, por exemplo, dos jogos da Liga dos Campeões da Europa, mas é um jogador especial. Não acredito que seja uma tendência esse Philippe Coutinho no banco, acho que nesse caso é mais circunstancial mesmo, como não é um trabalho totalmente de titulares contra reservas, mas é uma ideia um pouco mais aproximada. Estou encarando esse Coutinho no time sem colete como algo circunstancial. E agora foi muito curioso, né, Monique? A hora que o Neymar pega na bola, a gente ouve um batalhão de cliques dos fotógrafos. Parece um monte de metralhadora disparando aqui. É só o moleque pegar na bola que a galera começa a disparar todos os flashes, todos os cliques. É o efeito Neymar aqui na seleção brasileira. Enquanto essa atividade de metade de campo acontece, só metade do campo, com o Alisson defendendo um gol, e o Ederson cobrindo um segundo gol em cima da linha do meio campo, não há marcação de gol, ele até participa jogando com os pés. O Cássio, que é, na hierarquia dos goleiros, o terceiro goleiro da seleção brasileira, trabalha aqui no gol bem pertinho da gente, sendo castigado pelo Taffarel e pelo Rogério Maia. O dia que a gente tiver a chance de mostrar, vale a pena mostrar como o Taffarel bate na bola, como ele castiga os goleiros, é muito curioso. E o Cássio está voando para lá e para cá, enquanto o Alisson e o Ederson treinam com o time principal e reserva aí no outro lado do campo. E só para a galera entender, agora a gente vai fazer uma participação também no Mais 90 na TV, então a gente vai continuar aqui na nossa live no Facebook, falando um pouquinho do que está acontecendo no treino da seleção brasileira, já que a gente não pode mostrar imagens nesse momento, mas a gente vai se preparar também para entrar no ar na TV. Eu vou bater um papo com o Alex Miller para a gente conversar sobre as informações aqui do treinamento. Então vou fazer o seguinte, enquanto você se prepara para entrar no Mais 90, eu vou lá pegar um café para você, para o segundo tempo da nossa live, eu trazer um café quentinho e você fala aí com o Alex Miller no Mais 90, tá? Até já. Tem sim, a gente está ao vivo aqui na nossa live no Facebook também, a galera em casa está acompanhando a nossa preparação, os nossos bastidores para entrar na TV, hoje um pouquinho diferente, porque a gente não está podendo mostrar o treinamento, então a gente está se apertando aqui, tem muita gente da imprensa trabalhando, como o Zupac disse, quando o Neymar se mexe, a gente escuta os cliques e já já a gente vai começar lá no Mais 90 também. Tá bom. Deve ser o moleque do Cruzeiro, o Vitinho, então. Tá bom, tá bom. Valeu. Enquanto a gente aguarda para participar aqui do Mais 90, a gente vai falar mais um pouquinho desse trabalho que está rolando aqui agora. A gente está de olho nos jogadores que estão divididos, né? E aí chama a atenção o Paulinho no time sem colete, o Renato Augusto, o próprio Philippe Coutinho. A gente vai tentando entender um pouquinho do que o Tite está testando, o que ele está imaginando. É uma atividade com campo reduzido, metade do gramado só, com o Alisson e o Ederson participando, e o Tite acompanha ali bem de pertinho. Algumas pessoas estão por aqui hoje na Granja Comari também acompanhando esse treinamento. Convidados, patrocinadores.
primeiro treino com bola da seleção brasileira aqui nessa fase de preparação na Granja. Tite estava ali agora passando orientações. Ao longo desse período de preparação, a gente vai ter alguns treinos totalmente abertos que a gente vai poder filmar, outros treinos que a gente vai poder ficar por 20 minutos, 30 minutos, e a gente sempre vai estar trazendo as lives aqui no Facebook do Esporte Interativo para mostrar para vocês, para trazer um pouquinho dos nossos bastidores e também um pouquinho do treino da seleção brasileira. A gente vai entrar no Mais 90 daqui a pouquinho, mas a galera pode continuar participando, mandando mensagem aqui com a hashtag Isso Muda o Jogo. Olha, tem mudança sim, quer dizer, na verdade ainda não é uma mudança, mas é a gente já observando alguma coisa que o Tite vai testando nesse início de trabalho. Alex, um grande abraço para você, para todo mundo que está no programa com a gente. Nesse momento está acontecendo o treinamento com bola da seleção brasileira, o primeiro aqui na Granja Comari. A gente pôde filmar e registrar o início, quando eles ainda estavam no aquecimento, fazendo um início de atividade, mas agora o Tite trabalha em campo reduzido, com um time já dividido, e nesse momento a assessoria da CBF pediu, por orientação da comissão técnica, que a gente não registre imagens do treinamento. Por isso a gente está batendo esse papo agora, sem poder mostrar o que está acontecendo aqui no campo. É um treino com um campo reduzido, o Alisson está no gol, o Ederson vai revezando, ele está do outro lado ali no meio de campo, e ele tem o time organizado, usando 6 jovens jogadores de clubes brasileiros para completar essa atividade, mas alguma coisa que já chama a atenção. No time que teoricamente seria o titular, mas ainda é precoce a gente falar assim, mas que a gente observa assim, olhando por alguns jogadores, porque tem o Danilo, tem o Marquinhos, o Miranda, o Felipe Luiz, esse time tem também o Neymar, o Gabriel Jesus. Ele traz algumas peças que já levantam aquela pulguinha atrás da orelha pra gente. Tem o Fernandinho no meio-campo desse time, tem o Fred, e do outro lado, no outro time, estão trabalhando o Renato Augusto, o Paulinho e o Felipe Coutinho. O William também trabalha no time com o Colete, o time que tem o Neymar e o Gabriel Jesus. Então são algumas coisas que a gente já começa a observar nessa primeira atividade com bola, Alex. Mais cedo a gente viu o Douglas Costa e o Fagner na academia aqui de baixo pedalando. Os dois estão se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa. O Fagner, inclusive, já veio a campo lá no fundo, no outro campo. A gente também não podia registrar porque foi agora há pouco fazendo um trabalho com a preparação física. Então, o Tite vai testando possibilidades nesse momento que não tem esses dois jogadores ainda à disposição. Talvez nos amistosos o Douglas Costa pudesse ser uma opção para o Tite entender quais estratégias ele tem, o
que vai funcionar com esses jogadores, mas com essa lesão do Douglas Costa, a participação nos amistosos não está confirmada. E aí, Alex, talvez o Taison, que foi o nome mais contestado dessa lista, possa ganhar uma oportunidade para o Tite pensar a seleção brasileira de um jeito diferente, justamente para buscar uma alternativa dentro de uma partida, dependendo da história dos jogos aqui nessa Copa do Mundo da Rússia, Alex. Enquanto o Alex está debatendo lá no estúdio sobre o Taison, né, a galera pode até participar aqui com a gente também no Facebook do Esporte Interativo, com a hashtag Isso Muda o Jogo. Quem vocês gostariam de ver no time titular da seleção brasileira? Que time titular vocês gostariam de ver na estreia da seleção na Copa do Mundo da Rússia? A gente está vendo aí o Tite testando algumas possibilidades. Como eu disse, a gente vê o William ali trabalhando ao lado do Neymar e do Gabriel Jesus, o Fernandinho no meio-campo. Talvez o Tite tenha algumas dúvidas, principalmente do meio para frente. Tem essa questão do Danilo e do Fagner, mas o Fagner ainda se recupera de lesão. Então a galera pode participar com a gente, mandar mensagem, dando palpites também de quem vocês gostariam de ver no time titular da seleção brasileira, enquanto lá no estúdio eles estão debatendo sobre dar ou não essa oportunidade ao Taison, já que o Douglas Costa está machucado nesse primeiro momento. A gente está na expectativa aqui também para que o pessoal libere para a gente voltar a fazer imagens. Quem sabe no fim, quando os jogadores estiverem no trabalho de finalização, a gente consiga mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando que nesse momento a gente não pode registrar imagens, não pode fazer imagens do treinamento, por isso a gente não consegue mostrar para vocês essa atividade com bola. Olha, Alex, ele vai para os amistosos sim, porque se falou muito que o Neymar ainda sente certo receio, que é normal quando acontece uma lesão, de fazer alguns movimentos, de ter certeza que está inteiro para certas situações. E no treinamento os movimentos são muito direcionados. E no jogo é tudo muito involuntário. Então a comissão técnica espera utilizar esses 2 jogos para que o Neymar perca qualquer tipo de receio que ele tenha dentro de uma partida, para que ele chegue no dia da estreia 100%, sem nenhum problema, sem nenhum medo, sem insegurança. Então a gente não sabe quanto tempo, mas certamente o Neymar será utilizado nesses amistosos e agora está todo mundo de olho nele aqui. É a primeira atividade com bola um pouquinho mais intensa, está todo mundo medindo todos os movimentos do Neymar para entender como ele está se sentindo, como está o atacante da seleção brasileira. Alex. Muito bem, a gente terminou lá no Mais 90
com a galera do Alex Miller. Agora a gente vai encerrando também aqui no nosso Facebook. A gente vai acompanhar a seleção brasileira durante toda a Copa do Mundo. A gente vai trazer para vocês outras lives mostrando o treinamento da seleção, a preparação da seleção, o período durante os jogos. A gente vai acompanhar os amistosos, a gente vai trazer tudo aqui no Facebook do Esporte Interativo. Agradecendo a galera que participou com a gente nessa primeira live com a hashtag Isso Muda o Jogo. Manda mensagem, participa sempre com a gente. A gente vai estar acompanhando toda essa caminhada da seleção brasileira até a Copa do Mundo da Rússia. Até a próxima.